o método cujo objetivo principal é a melhoria das condições de trabalho. Obviamente que, por consequência, vai haver melhoria da qualidade de vida, melhoria da produtividade, melhoria dos indicadores dentro de uma organização, mas a preocupação principal deve ser sempre a melhoria das condições de trabalho. Oi, eu sou Maíra Marques, ergonomista, direto do Laboratório de Ergonomia. Desde 2006, eu ajudo empresas a melhorar o seu desempenho em segurança, conforto e produtividade através da ergonomia. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as 5 condições para que seja feita realmente uma análise ergonômica do trabalho. A ergonomista e pesquisadora da Fundacentro, Leda Leal, publicou em 2015 um artigo que chamava Sobre a Análise Ergonômica do Trabalho. O nome é esse mesmo, Sobre a Análise Ergonômica do Trabalho. A Leda, nesse artigo, dizia da experiência que ela teve no laboratório de ergonomia do professor Alain Wisner. É isso mesmo que você ouviu, no laboratório de ergonomia. Por isso, o nome do nosso projeto. O Laboratório de Ergonomia pertencia ao famoso Conservatório de Artes e Ofícios de Paris. O professor Alain Wisner era o diretor do Laboratório de Ergonomia. E ele acolheu muitos estudantes brasileiros, entre eles a professora Leda Leal. Esses estudantes, mais tarde, trouxeram para o Brasil a ideia, o método da análise ergonômica do trabalho. Até a década de 90, não se falava sobre esse termo por aqui. Com a primeira revisão da NR17, que traz em um dos seus itens explicitamente, textualmente, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, esse assunto foi mais difundido. A Leda demonstra no artigo preocupação com os fundamentos da análise ergonômica do trabalho, e é sobre isso que a gente vai falar. Os 5 principais fundamentos que fazem com que a análise ergonômica seja realmente o método criado lá no Laboratório de Ergonomia, chefiado pelo professor Alain Wisner. Eu estou aqui com um artigo da professora Leda, e ela fala que o primeiro fundamento é: a situação de trabalho não pode ser simulada. Uma das principais características de uma análise ergonômica do trabalho é a avaliação da situação real, do trabalho vivo, no momento em que o trabalhador está fazendo. Dessa forma, simular é um erro. Simular, quando você simula uma atividade de trabalho, você está fazendo qualquer outra análise, menos análise ergonômica do trabalho. Um dos fundamentos desse método é justamente a análise do trabalho real. Eu sei que é difícil, muitas vezes é difícil a gente conseguir analisar todas as situações de trabalho, diferenças de turno, trabalhos sazonais, eu sei que é difícil, mas a análise deve ser feita em situação real. A simulação faz com que o método seja invalidado. Simular não é análise ergonômica do trabalho. Fundamento de número 2, a melhoria das condições de trabalho como preocupação principal. O que diferenciava naquela época, segundo a Leda, a análise ergonômica do trabalho de qualquer outro método era justamente esse. Os métodos estavam muito preocupados com a melhoria da produtividade, das atividades do trabalhador. A análise ergonômica do trabalho é o método cujo objetivo principal é a melhoria das condições de trabalho. Obviamente que, por consequência, vai haver melhoria da qualidade de vida, melhoria da produtividade, melhoria dos indicadores dentro de uma organização, mas a preocupação principal deve ser sempre a melhoria das condições de trabalho. Terceiro fundamento, a observação como técnica principal. A preocupação dos fundadores era: se o foco do trabalho, se o foco da análise ergonômica do trabalho era analisar a situação real, como analisar a situação real sem interferir nessa situação? Sem interferir na atividade que o trabalhador está fazendo naquele momento. Então eles entenderam que o melhor método seria observacional. E observar o quê? Obviamente que pudesse ser observado posturas de trabalho, comunicação entre os trabalhadores, relações interpessoais, a utilização dos equipamentos, das máquinas e por aí vai. E aí, quando a gente encontrasse, o fundamento era esse, quando a gente encontrasse uma situação que merecesse profundidade, a gente faria isso através de entrevistas, de conversas, levando em conta as técnicas para se fazer uma entrevista, mas a gente ia ouvir então a palavra do trabalhador. Mas é preciso lembrar, importante que a gente se lembre que nada substitui ou exclui a necessidade de se ouvir o trabalhador, O trabalhador é sempre o foco principal. Quarto ponto, a atividade como conceito central. Ainda existe uma dificuldade conceitual muito grande com relação à atividade, mas
Talvez este seja a coisa mais emblemática, o ponto mais emblemático da análise ergonômica do trabalho, que é diferenciar a tarefa prescrita da atividade, que é definir a atividade, que é definir o que o trabalhador faz, como ele faz e por que ele faz. É o ponto principal. Não existe análise ergonômica do trabalho sem a análise da atividade. Há que se reforçar, portanto, o conceito de tarefa, por exemplo. Existem vários conceitos sobre o mesmo assunto. Os americanos, por exemplo, eles utilizam uma técnica em que eles conseguem refinar a tarefa, tanto com observação quanto com entrevistas ao trabalhador. Os franceses, representados por Guérin e Falzon, falam que já não basta definir a atividade de tarefa prescrita. A tarefa também tem que ser analisada, porque a tarefa pode ser fragmentada. A gente pode encontrar a tarefa explícita ou divulgada, que é aquela que o empregador, que a chefia divulga explicitamente o que quer que o trabalhador faça, e a tarefa implícita, que é aquela que não é divulgada, mas espera-se que o trabalhador faça, é uma tarefa esperada, a tarefa ela não está escrita em lugar nenhum, mas é esperada. É muito comum, ao fazer análise de posto de trabalho, ao fazer análise de atividade, que a gente encontre ações e atividades que o trabalhador faça sem que ninguém tenha pedido. No entanto, ele o faz porque sabe que é esperado que ele faça. O Guérin dizia: nem tudo que está prescrito está escrito. Então, as tarefas implícitas ou esperadas é muito comum da gente encontrar, apesar de difícil análise. E a gente ainda pode definir a tarefa prescrita compreendida, que é sobre o olhar do trabalhador, de quem recebeu a ordem de serviço, aquilo que ele compreendeu diante do que foi passado para ele. E a gente tem ainda a tarefa prescrita apropriada, que é do que ele aprendeu, do que ele compreendeu, aquilo que ele apropria, aquilo que ele entende que ele pode fazer. E por último, a gente tem a tarefa efetiva, que é diante do que foi passado para ele, diante do que ele compreendeu, diante do que ele apropriou, aquilo que ele realmente conseguiu fazer. Nessa complexidade, a gente consegue avaliar a atividade, que é o que ele faz para fazer. Para ele chegar na tarefa efetiva, o que ele precisou fazer? Essa é a atividade. É um assunto bastante complexo, mas a análise ergonômica do trabalho só se faz se for feita a análise da atividade. E por último, o físico e o mental trabalhando harmonicamente. Se você vai avaliar uma atividade predominantemente mental, procure o físico. Se você vai avaliar uma atividade predominantemente física, procure o mental. A professora Leda dizia que o objetivo de não dissociar o mental e o físico dentro da metodologia da análise ergonômica era justamente por entender que a complexidade do homem e para tentar aprofundar nisso, na sua complexidade, na sua globalidade, na sua integralidade. Nós falamos os fundamentos da análise ergonômica do trabalho, o básico que é preciso saber para construir esse documento tão importante. Como fazer? Aí já vale outros vídeos, outras conversas. Gostou desse conteúdo? Curte, compartilha, manda para os seus amigos. O objetivo do nosso projeto Laboratório de Ergonomia é difundir essa ciência extraordinária e transformadora.